Você já imaginou que a Bíblia esconde segredos que poucas pessoas conhecem? Mistérios ocultos nas entrelinhas, códigos numéricos, profecias que se cumpriram com precisão e até mesmo manuscritos desaparecidos ao longo da história. O que será que esses enigmas podem revelar sobre Deus, o futuro e até sobre a humanidade? Muitos acham que já conhecem tudo o que há na Bíblia, mas a verdade é que suas páginas guardam informações surpreendentes. Você sabia que há números na Escritura que seguem um padrão divino e que escondem mensagens secretas? Ou que a arqueologia tem descoberto cidades bíblicas há muito tempo consideradas apenas lendas? E o que dizer das parábolas de Jesus, que trazem lições profundas que poucos conseguem decifrar? Além disso, há algo ainda mais impressionante, o livro de Apocalipse, que contém revelações sobre o futuro do mundo. Será que já estamos vivendo os eventos descritos ali? O que realmente significa o enigmático número 666? Será que a humanidade está caminhando para o desfecho que a Bíblia já previu há séculos? Prepare-se para uma jornada fascinante pelos 7 segredos da Bíblia que poucos conhecem. A cada tópico, você descobrirá algo novo e surpreendente sobre o livro sagrado e entenderá por que ele continua sendo a maior fonte de mistério e verdade da história. No final, você nunca mais verá a Bíblia da mesma forma. Fique até o final e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Agora, vamos mergulhar nesses segredos incríveis. A Bíblia contém mistérios profundos e um dos mais intrigantes é o uso dos números. Muitos desconhecem que as Escrituras seguem padrões matemáticos surpreendentes, mostrando um design divino. Os números não aparecem por acaso. Eles carregam significados espirituais e mensagens ocultas. O número 7 é um dos mais marcantes, simbolizando perfeição e completude. Deus criou o mundo em 7 dias, as 7 igrejas no Apocalipse e 7 festas judaicas principais. Esse padrão não é coincidência, mas um código divino para transmitir ordem e plenitude. Outro número relevante é o 40, associado a provações e transformações. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés passou 40 anos no deserto e Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Esse número marca períodos de teste e renovação espiritual. O 12 também tem grande importância, representando governo e autoridade. Há 12 tribos de Israel e 12 apóstolos de Jesus. No Apocalipse, a Nova Jerusalém tem 12 portas e 12 fundamentos, reforçando a soberania divina. Além dos significados simbólicos, estudiosos descobriram padrões numéricos ocultos nos textos originais. Em Gênesis 1:1, o valor numérico das palavras hebraicas segue uma estrutura matemática precisa. No Novo Testamento, certas passagens gregas possuem padrões semelhantes. Esse código numérico aponta para um Criador que organizou tudo com perfeição. Esses mistérios reforçam a autenticidade da Bíblia e mostram que Deus revela verdades profundas de maneira sutil. O estudo desses números pode fortalecer a fé e ampliar nossa compreensão das Escrituras. A Bíblia contém centenas de profecias, muitas delas cumpridas com uma precisão impressionante. Isso desafia qualquer explicação lógica e comprova que as Escrituras são divinamente inspiradas. Algumas dessas previsões foram registradas séculos antes de acontecerem, tornando-se um dos maiores mistérios da fé cristã. Uma das profecias mais impactantes é a respeito do Messias. No livro de Isaías, escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, há descrições detalhadas sobre o sofrimento e a morte do Salvador. Isaías 53 fala de um homem que seria rejeitado, castigado e levaria sobre si os pecados do povo. Esse relato se cumpriu perfeitamente na crucificação de Jesus. Outro exemplo impressionante é a profecia sobre a destruição de Jerusalém.
No ano 70 do ponto de Cristo, os romanos invadiram a cidade, destruíram o templo e dispersaram os judeus pelo mundo. Isso já havia sido predito no Antigo Testamento e pelo próprio Jesus em Mateus 24, mostrando que nada acontece sem o conhecimento de Deus. Além disso, o livro de Daniel contém revelações detalhadas sobre a ascensão e queda de impérios. O profeta previu a sequência dos reinos da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, muito antes de acontecerem. Esse nível de precisão é inexplicável sem intervenção divina. Essas profecias não são apenas relatos do passado, mas também sinais para o futuro. O Apocalipse traz previsões sobre o fim dos tempos, muitas das quais parecem estar se desenrolando diante de nossos olhos. A Bíblia prova, repetidamente, que Deus controla a história e cumpre suas promessas. Estudar essas profecias fortalece a fé e nos prepara para o que está por vir. A Bíblia menciona livros que não estão presentes no cânon atual. Esses manuscritos perdidos levantam questões intrigantes sobre o que pode ter sido omitido ou esquecido ao longo dos séculos. Embora não estejam na Bíblia como a conhecemos hoje, essas obras eram bem conhecidas pelos antigos israelitas e cristãos primitivos. Um exemplo famoso é o livro de Jasher, mencionado em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18. Esse livro, que aparentemente continha relatos históricos importantes, desapareceu ao longo do tempo. Outra obra citada na Bíblia é o livro das Guerras do Senhor, mencionado em Números 21:14, cujo conteúdo permanece um mistério. Além desses, há textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, que contém supostas palavras de Jesus, mas não foi incluído no Novo Testamento. Outros escritos, como o livro de Enoque, foram amplamente lidos na época de Jesus e até citados por Judas em sua epístola, mas não fazem parte da Bíblia oficial. Os pergaminhos do Mar Morto, descobertos em 1947, trouxeram à tona antigos escritos judaicos, incluindo cópias de livros bíblicos e textos desconhecidos. Essas descobertas ajudaram a confirmar a autenticidade da Bíblia e a entender melhor o contexto da época. Mas por que esses livros foram excluídos? O processo de canonização foi rigoroso e muitos textos foram deixados de fora por conterem doutrinas questionáveis ou origens incertas. Ainda assim, o fato de serem mencionados na Bíblia sugere que tinham alguma importância histórica ou teológica. Explorar esses manuscritos perdidos nos ajuda a compreender melhor a cultura e a mentalidade das pessoas que escreveram a Bíblia. Embora não sejam parte da Escritura Sagrada, eles oferecem insights valiosos sobre o passado e reforçam a riqueza do legado bíblico. Jesus usava parábolas para ensinar verdades espirituais profundas de maneira simples, mas esses ensinamentos escondiam segredos que nem todos conseguiam compreender. Ele próprio disse que falava por parábolas para que apenas aqueles de coração aberto entendessem o significado real. Uma das parábolas mais enigmáticas é a do semeador. À primeira vista, parece apenas uma história sobre sementes e solo. No entanto, Jesus explica que a semente representa a palavra de Deus e os diferentes solos simbolizam o coração das pessoas. A profundidade dessa mensagem mostra que nem todos que ouvem o Evangelho estão prontos para recebê-lo. Outro exemplo intrigante é a parábola do trigo e do joio. Nela, Jesus fala sobre um campo onde o trigo cresce junto com o joio, mas só na colheita serão separados. Isso representa a convivência entre justos e ímpios no mundo, mostrando que o julgamento final cabe a Deus. Essa parábola também tem implicações proféticas, ligadas ao fim dos tempos. Muitas parábolas falam sobre o reino de Deus, mas de forma velada. A do tesouro escondido, por exemplo, revela que o reino é algo de valor inestimável, que deve ser buscado com todas as forças.
Já a parábola dos trabalhadores na vinha ensina sobre a graça divina, mostrando que Deus recompensa a todos segundo sua vontade, não pelo tempo de serviço. Essas histórias não são apenas ilustrações, mas códigos espirituais que exigem reflexão para serem compreendidos. Quem se aprofunda nelas descobre camadas de ensinamento que vão além do óbvio, revelando segredos que transformam vidas. Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um período de 400 anos sem profetas ou novas escrituras. Esse intervalo, conhecido como os 400 anos de silêncio, foi um tempo de preparação para a vinda de Cristo. Embora a Bíblia não registre eventos desse período, ele foi crucial para o cumprimento das profecias. Durante esse tempo, o Império Persa caiu e deu lugar ao domínio grego, liderado por Alexandre, o Grande. Esse império espalhou a cultura helenística pelo mundo e a língua grega tornou-se amplamente falada. Isso preparou o caminho para que o Novo Testamento fosse escrito em grego, facilitando sua disseminação. Outro evento marcante foi a ascensão do Império Romano, que trouxe estradas e rotas comerciais eficientes. Isso permitiria que, mais tarde, os discípulos de Jesus espalhassem o Evangelho rapidamente. Mesmo em silêncio, Deus estava moldando a história para o nascimento do Messias. Foi também nessa época que surgiram os fariseus e saduceus, grupos religiosos que desafiariam Jesus. Além disso, os judeus enfrentaram a tirania do rei Antíoco IV, que profanou o templo de Jerusalém, o que levou à revolta dos Macabeus. Essa luta pela fé fortaleceu a identidade judaica e criou expectativas ainda maiores pela chegada do Messias. O silêncio de Deus não significou inatividade. Pelo contrário, ele estava preparando cada detalhe para a vinda de Cristo. Quando Jesus finalmente nasceu, tudo estava pronto para que sua mensagem alcançasse o mundo. Esse período ensina que mesmo quando Deus parece estar em silêncio, ele continua agindo nos bastidores da história. Durante séculos, muitos céticos acreditaram que a Bíblia era apenas um livro de histórias sem fundamento histórico. No entanto, a arqueologia tem provado repetidamente a veracidade dos relatos bíblicos, trazendo à tona descobertas surpreendentes de lugares mencionados nas Escrituras. Um dos achados mais impressionantes foi a cidade de Jericó, famosa por suas muralhas que caíram ao som das trombetas de Josué. Escavações revelaram vestígios de uma cidade destruída por um colapso repentino, sugerindo que o relato bíblico tem bases históricas. Outro local confirmado pela arqueologia é a cidade de Nínive, mencionada no livro de Jonas. Durante muito tempo, acreditava-se que essa cidade era apenas um mito, até que ruínas impressionantes foram descobertas no século XIX, provando sua existência. A cidade de Cafarnaum, onde Jesus realizou muitos milagres, também foi escavada. Os arqueólogos encontraram uma antiga sinagoga que remonta ao tempo de Cristo e uma estrutura identificada como a casa do apóstolo Pedro. Esses achados reforçam a historicidade dos evangelhos. Outro marco importante foi a descoberta dos rolhos do Mar Morto, uma coleção de manuscritos antigos contendo cópias dos livros do Antigo Testamento. Esses textos, preservados por mais de 2000 anos, confirmam que a Bíblia foi transmitida com grande precisão ao longo dos séculos. A arqueologia continua revelando novas evidências que confirmam a Bíblia, mostrando que sua narrativa não é apenas espiritual, mas também histórica. Cada nova descoberta reforça a autenticidade das Escrituras e prova que a palavra de Deus está firmemente enraizada na realidade. O livro de Apocalipse é um dos mais misteriosos da Bíblia, repleto de símbolos e profecias sobre o futuro da humanidade. Muitos estudiosos tentam decifrar suas mensagens, e cada geração encontra novos significados nos seus textos enigmáticos.
Um dos maiores segredos do Apocalipse é a figura da besta e seu número 666. Esse código tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo da história, muitas vezes relacionado a líderes poderosos e sistemas de governo opressores. Embora o significado exato seja debatido, a passagem alerta sobre um tempo de engano e controle mundial. Outro mistério é a Grande Tribulação, um período de sofrimento sem precedentes. O livro descreve desastres naturais, perseguições e uma luta espiritual intensa. Muitos cristãos acreditam que esse tempo já está se aproximando, à medida que eventos globais se encaixam nas descrições bíblicas. O Apocalipse também fala sobre a segunda vinda de Cristo, um momento aguardado por milhões de fiéis. Jesus retornará para estabelecer seu reino e julgar a humanidade. Esse evento é descrito como um dia de grande glória para os justos e de juízo para os ímpios. Além disso, a Bíblia promete um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Essa visão do futuro traz esperança aos cristãos e reforça a importância de viver uma vida fiel a Deus. O estudo do Apocalipse revela verdades profundas sobre o destino da humanidade. Embora muitas profecias ainda sejam um mistério, a mensagem central é clara. Deus tem um plano soberano e a vitória final pertence a Ele. Depois de conhecer esses 7 segredos da Bíblia, que poucos sabem, fica impossível negar que as Escrituras vão muito além do que imaginamos. Desde códigos numéricos surpreendentes até profecias cumpridas com precisão, a palavra de Deus prova, vez após vez, que sua mensagem é viva, real e atemporal. Cada descoberta, cada mistério revelado, nos mostra que nada está ali por acaso. Deus deixou pistas ao longo da história para aqueles que realmente buscam entender sua verdade. As parábolas de Jesus escondem ensinamentos que apenas os atentos conseguem captar. Os manuscritos perdidos revelam partes desconhecidas da tradição bíblica. A arqueologia confirma que os relatos da Bíblia não são apenas histórias, mas fatos históricos. E o Apocalipse ainda guarda muitos mistérios sobre o futuro da humanidade, mas nos dá uma certeza: Deus está no controle de tudo. Agora eu te pergunto, qual desses segredos mais te surpreendeu? Deixe seu comentário e se você quer mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Isso ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas descubram essas verdades incríveis. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe quantas pessoas precisam conhecer esses mistérios da Bíblia? Talvez este conteúdo seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. A Bíblia ainda tem muitos segredos a serem explorados. Então, fique ligado, porque no próximo vídeo traremos mais revelações impressionantes sobre o livro mais poderoso do mundo. Até a próxima!